Olá, meu nome é Augusto César Lazarim, eu sou médico pediatra, sanitarista. Atualmente trabalho no Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campinas, nas áreas de gestão e planejamento. Já atuei na atenção primária à saúde durante cerca de 10 anos, antes de iniciar minha trajetória na gestão. E me mantenho na assistência, hoje como neonatologista, em um outro município, tendo sido emergencista pediátrica por cerca de 10 anos em unidades de pronto atendimento, de pronto-socorros municipais e de municípios vizinhos. A proposta agora é falar um pouco sobre o manejo no enfrentamento à pandemia pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, Covid-19, na atenção primária à saúde. É importante falarmos, para além do manejo clínico propriamente dito, de algumas outras ações que são fundamentais a serem desempenhadas na atenção primária à saúde. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a prevenção comunitária e o apoio à vigilância ativa. É fundamental a educação em saúde, o estímulo à lavagem das mãos e, quando não for possível a lavagem das mãos, a utilização do álcool gel a 70%, a utilização dos lenços descartáveis para cobertura de boca e nariz, sempre ao tossir ou espirrar, cobrir também a boca e o nariz, não evitar tocar as mucosas, não compartilhar objetos de uso pessoal, manter os ambientes sempre bastante ventilados, não entrar em contato com pessoas que tenham sinais ou sintomas de síndrome gripal e cuidar das nossas roupas e dos nossos sapatos. Outro ponto importante a ser destacado na atenção primária à saúde é a questão do isolamento social e domiciliar, sobre o qual nós estamos falando bastante já há algum tempo. E nessa questão, principalmente para aqueles usuários que procuraram as unidades básicas de saúde por demanda espontânea e foram colocados em isolamento domiciliar, é fundamental manter o monitoramento a cada 48 horas destes usuários, sempre por contato telefônico, por um profissional da estratégia de saúde da família, estando atento a sinais de alerta, a sinais de gravidade que possam vir a se apresentar em domicílio e cuidando do registro desse contato em prontuário, falando do quadro clínico autorreferido e, se for necessário, programando ou uma visita domiciliar ou recomendando uma ida ou à unidade básica de saúde ou à unidade de atendimento às urgências e emergências. O terceiro aspecto importante na atenção primária à saúde é a atenção aos profissionais de saúde, recomendando-se que o atendimento seja feito só por profissionais que estejam assintomáticos abaixo de 60 anos e que não pertençam a nenhum grupo de risco, e nos casos dos profissionais assintomáticos que entraram em contato com pessoas suspeitas ou confirmadas para a síndrome gripal pelo novo coronavírus, que eles sejam afastados de suas atividades por pelo menos 7 dias. E aqueles profissionais de saúde que sejam sintomáticos respiratórios deverão ser afastados de imediato de suas atividades. Serão considerados sintomáticos aqueles com febre, odinofagia, tosse ou desconforto respiratório. Também serão afastados, uma recomendação do município de Campinas, todos os profissionais de saúde com 60 ou mais anos de idade ou que pertençam a algum grupo de risco. Para retorno às suas atividades, esses profissionais deverão ter um teste RT-PCR negativo ou apresentarem um teste sorológico negativo 14 dias do início dos sintomas ou 72 horas após o desaparecimento dos sintomas. Quarto aspecto de destaque na atenção primária à saúde é a questão do teleatendimento. Ele deve sempre garantir a integridade, a segurança e o sigilo daquela pessoa que está sendo atendida. Como já falado, sempre deve ser feito o registro em prontuário desse atendimento, apontando-se os dados clínicos, se houve ou não algum sinal de piora em relação à procura inicial para atendimento
e sempre registrando a data, a hora, a forma que foi feito esse atendimento, qual profissional que o atendeu, seu conselho de classe e a que unidade federada ele pertence. Para aqueles usuários que procuram a unidade básica de saúde por demanda espontânea, e isso já foi abordado em outra videoaula, é importante sempre realizar a triagem ativa externa nessa unidade de saúde, sempre por um profissional com os equipamentos de proteção individual adequados, máscara e óculos, e sempre estar atento aos sinais de síndrome gripal, febre, tosse, dispneia e odinofagia, conforme já falado. Orientar a lavagem das mãos ou oferecer o álcool gel, caso não seja possível a lavagem das mãos para este usuário, e se for necessário que ele tenha um acompanhante, também para o seu acompanhante. Eles vão ser direcionados a uma sala de espera separada do fluxo da unidade, sempre bem ventilada, mantendo-se a distância segura de pelo menos 1 metro entre as pessoas, para que ele possa ser atendido por um profissional ou médico ou por um profissional de enfermagem. Pessoas que sejam idosas, gestantes, puérperas ou que tenham algum quadro clínico de relevância, como pneumopatas, cardiopatas, hipertensos, imunossuprimidos, entre outros, deverão ser priorizados no atendimento. Durante esse atendimento, esse usuário deverá ser avaliado se ele tem uma síndrome respiratória aguda grave ou se ele não tem uma síndrome respiratória aguda grave. Por os pacientes que não têm síndrome respiratória aguda grave, que estão com os quadros mais leves, não é necessário fazer a notificação e não é necessário fazer a coleta do SUAB de orofaringe ou de nasofaringe, exceto se esse usuário for um profissional de saúde. Sempre esses casos deverão ser discutidos com as vigilâncias regionais. Esse atendimento deverá ser informado. Hoje, a Coordenadoria Setorial de Informação do município de Campinas criou um sistema que permite o registro desses atendimentos. Vai ser orientado o isolamento domiciliar rigoroso, conforme as orientações do Ministério da Saúde que estão vigentes, por pelo menos 14 dias após o início dos sintomas. Vamos orientar hidratação, prescrever sintomáticos para febre ou para dor, o uso de drogas específicas, como por exemplo o oseltamivir, para alguns quadros virais, vai ser recomendado dependendo do quadro da sintomatologia, assim como a utilização de antibióticos se evidência de infecção bacteriana. A gente vai fazer contatos telefônicos regulares com esse usuário e sempre avaliando se há ou não sinais de agravamento. O recomendado é que esse usuário seja seguido por contato telefônico a cada 48 horas. E nós vamos preencher um cartão de acompanhamento do paciente com síndrome respiratória. Esse usuário deverá receber alta da unidade básica de saúde e ser encaminhado para o monitoramento telefônico a cada 48 horas. Sempre devemos estar atentos às possibilidades de complicação para usuários, principalmente menores de 5 anos, acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas como pneumopatas, cardiopatas, diabéticos, pacientes portadores de neoplasias, hipertensos, entre outros, imunossuprimidos, pacientes com tuberculose pulmonar, gestantes e puérperas e obesos. É importante salientar que para esses casos sem síndrome respiratória aguda grave, que tem um exame radiológico já disponível, como um raio-x ou uma tomografia, o que nem sempre vai acontecer na unidade básica de saúde, se tiver um comprometimento de mais de 50% dos campos pulmonares, é sempre recomendado o encaminhamento para uma internação hospitalar. Ou se houver uma alteração de imagem em um usuário que pertença a alguns dos grupos de risco citados. Para aquele paciente que tem a hipoxemia crônica, como por exemplo os DPO-cíticos ou outras, o diagnóstico de agudização ele sempre vai levar em consideração o quadro clínico usual de base desse usuário, podendo às vezes os parâmetros iniciais de
saturação de O2 ou de frequência respiratória serem diferentes daquele que se recomenda inicialmente na classificação para síndrome respiratória aguda grave. Falando agora um pouco dos pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Para estes, sempre vai ser recomendado a coleta do SWAB de nasofaringe e orofaringe, também o SWAB para influenza e sempre depois da discussão com as vigilâncias regionais. Esses casos deverão ser notificados e deverá ser feito suporte clínico. O uso do oseltamivir é recomendado até que se exclua o diagnóstico de influenza. Para esses pacientes, sempre é recomendado acionar o SAMU e iniciar um suporte inicial na atenção primária à saúde. A oxigenoterapia suplementar é recomendada, sempre por catéter nasal de O2, sendo recomendado em torno de 3 a 4 litros por minuto, podendo-se chegar até a 6 litros se o paciente suportar o incômodo. Não se deve usar a máscara de oxigênio, considerando-se que ela pode gerar aerossóis. O acesso venoso periférico deve ser instalado, deve-se administrar a solução cristalóide isotônica, soro fisiológico ou Ringer lactato, se houver necessidade. Em choque séptico em adultos, em torno de 30 ml por quilo, em crianças, 20 ml por quilo na primeira hora, podendo ser repetido caso não apresente diurese. E sempre deve-se estar atento aos sinais de comorbidade. Quais são os nossos maiores sinais de síndrome respiratória aguda grave que devem ser observados? Saturação de oxigênio, estando menor do que 95%, presença de dispneia importante e cianose em ar ambiente, ou ausência de melhora da saturação de oxigênio após iniciada a terapia com oxigênio suplementar. A frequência respiratória acima de 24 movimentos respiratórios por minuto ou acima do esperado para a faixa etária em crianças. A hipotensão arterial, a pressão arterial sistólica menor do que 90 mm de mercúrio ou a diastólica menor do que 60 mm de mercúrio. A alteração do tempo de enchimento capilar, alterações do nível de consciência ou oligúria. Para todo profissional de saúde com síndrome respiratória aguda grave, deve ser feita a coleta do SWAB e a notificação conforme as orientações vigentes. Estes usuários deverão ser direcionados, encaminhados às unidades de atendimento às urgências e emergências para que possa ser dada a continuidade do suporte ventilatório ou através de um catéter nasal de O2 ou através de uma intubação orotranquial. A ventilação não invasiva ela não é indicada pela geração de aerossóis, conforme já foi falado, para se iniciar o manejo medicamentoso e a investigação laboratorial e radiológica. A partir desse ponto, o manejo ele passa a ser mais de uma unidade de atendimento às urgências, seja ela pré-hospitalar ou hospitalar, e não da atenção primária à saúde. Eu gostaria de agradecer a todos. Este é um vírus novo, o enfrentamento não é fácil, mas é possível superar este momento. Juntos somos mais. Muito obrigado.